Vendo a prece de Natal do Chico no início da nossa conversa, nos lembrou muito uma mensagem que foi trazida ao Chico pelo Humberto de Campos, que não está no livro Boa Nova. Eu não sei se vocês conhecem um livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele foi organizado pelo Gerson Simões Monteiro, chama No Roteiro de Jesus. E no Roteiro de Jesus, o Gerson, ele reuniu das outras obras do Humberto de Campos, Contos e Contos, Luz Acima, todos aqueles livros de contos que ele traz, todas as histórias em que Jesus aparece de alguma forma, sejam histórias da época de Jesus ou histórias de pessoas que tiveram encontros com Jesus após a sua desencarnação, mas ele reuniu todos esses contos, né, que estão fora do Boa Nova, porque o Boa Nova é só sobre histórias da vida do Cristo. E ele publicou nesse livro que levou o título de No Roteiro de Jesus. O livro ele é dividido de uma forma muito curiosa, porque na pesquisa que ele fez, ele colocou na primeira parte histórias do início da vida do Cristo aqui na matéria. Na segunda parte, os primeiros tempos do trabalho de Jesus, desde, vamos imaginar assim, né, aquele primeiro momento das bodas de Canaã, seguindo um pouquinho mais adiante. Na terceira parte, ele colocou os momentos finais, e esses momentos finais a gente vai entender principalmente a partir da chegada em Jerusalém, o que vai acontecer, com quem que ele vai encontrar para seguir para a crucificação. E na última parte, que também é lindíssima, ele reuniu uma série de histórias que vão falar da presença do Cristo ou de encontros com o Cristo depois. Nessa terceira parte tem alguns momentos maravilhosos que a gente vê assim, da atenção muito amorosa que ele dá aos seus discípulos depois dele ter já, vamos colocar assim, né, se despedido deles. Depois daquele período na Galileia, depois do período em que ele esteve ainda com eles alguns dias para prepará-los pelo caminho. Só que, lembrando aqui agora, né, pensando e fazendo um paralelo, no Boa Nova, Humberto de Campos coloca como primeira história, uma história de Jesus, onde Maria vai se encontrar com a sua prima Ana, numa visita em que Ana está fazendo, sabe esse negócio de prima visitando prima, as duas acabando de ter filho, né? Vou levar o meu pequenininho, que é um ano só mais velho, para poder brincar com o priminho de segundo grau, sabe essas coisas assim? É exatamente isso que aconteceu. E é muito gostoso, porque no Boa Nova, Humberto de Campos fala que a gente vai chegar no homem no mundo, tá? Mas dá para fazer esse percurso. No Boa Nova, Humberto de Campos fala que as duas começaram a conversar, e o Haroldo usa esse texto também na palestra. Ele fala que quase que como aquela competição de mães. Ah, o meu filho já sabe fazer isso, isso e aquilo, mas o meu faz isso e isso. Elas contando histórias das crianças, Ana contando de João Batista, a Maria, né, contando as histórias de Jesus. E aí ela vai lembrar que teve um dia que ele chegou em casa, pouco tempo depois, porque vai crescendo, né, a história, pouco tempo depois dele ter voltado de Jerusalém, quando ele fica preso lá no templo, e preso não, né, perdido no templo, e ela começa a conversar sobre as expectativas deles, no sentido de a melhor educação, a melhor possibilidade de ensino, e é muito bonita a cena, porque sabe aquele cuidado, aquela preocupação de mãe? Porque a gente não consegue imaginar Maria preocupada, né? Maria, no imaginário comum, está sempre plena, poderosa, Nossa Senhora, né? Tomando conta de tudo. E na história fala que Jesus chega tranquilamente, olha para a cara dela e com aquela coisa assim de, eu sei o que você está fazendo, não fala nada. Só que ele vai questionar, né? Mãe, porque ela tinha ido até os seus conhecidos do templo para pedir uma vaguinha para Jesus estudar e ser formado no templo. E a fala dela é de uma simplicidade, de uma poesia maravilhosa, porque ela só fala assim, meu filho, eu tenho cuidado de ti. É aquela preocupação da mãe, né? E aí ele vai escolher, no dizer dele, a melhor escola. Porque ele fala que Deus quer para todas as criaturas a melhor educação. E a melhor educação que ele poderia ter era do lar. E ele ia procurar a melhor escola.
E diz Humberto de Campos que naquela mesma tarde ele foi até a carpintaria de José e pediu a José para aceitá-lo como aprendiz. E ele ainda comenta, e essa parte é importante para a gente chegar lá na frente, no nosso homem no mundo. Porque ele comenta que Maria queria levá-lo para o templo, mas que Jesus trouxe o templo para dentro de casa. No roteiro de Jesus, a primeira história que eles colocam é bem mais anterior a essas contadas, nesse caso do Boa Nova. Porque a mensagem se chama Simeão e o Menino. E não sei se vocês se recordam, mas na tradição bíblica, na tradição evangélica, fala que Maria, como Jesus, né, como eles eram judeus, vai com José até o templo para apresentar o menino no templo. Porque antigamente, todos os registros religiosos, e se nós formos pensar bem, até na época do nosso Brasil colônia aqui, né, aula de história, para você ter um registro de casamento, tinha que ser o registro de casamento religioso. O casamento religioso era o que valia. Certidão de óbito era a extrema unção. Certidão de nascimento era a certidão de batismo. Não existia esse cartório civil como a gente vê aqui. Isso daí é uma coisa que foi inventada, na verdade, vamos colocar dessa forma, da Revolução Francesa para cá. Então a gente pode colocar uns 200 e tantos anos, mas que foi gradativamente sendo, né, implantado no nosso planeta. Tem muitos lugares ainda hoje onde essa presença religiosa ela vai ser mais forte. Então, quando a criança nascia, você apresentar a criança no templo tinha a ver com a ideia de, a partir daquele momento, aquela criança faz parte da relação das pessoas vivas. Por isso que toda vez que Jesus curava alguém que tinha algum tipo de doença muito grave a ponto de ser expulso da sociedade, como o caso dos leprosos, daqueles tidos como endemoniados e assim por diante, Jesus virava e falava com eles para eles se apresentarem ao templo, porque o templo tinha que reconhecer a sua saúde para que ele fosse inserido de novo dentro daquele grupo. Jesus, como era a tradição da cultura judaica, vai ser apresentado ao templo. Diz também as tradições, e isso é contado para a gente no Evangelho de Mateus, que existia um ancião, um sábio dentro do templo, que era o Simeão. Simeão tinha uma profunda fé na vinda do Messias. E ele sempre orava pedindo a Deus para não deixar que ele desencarnasse, que ele morresse, sem que fosse dada a ele a graça, a bênção de ver o menino. E aí, me desculpem, é isso que eu estava caçando aqui, a cola no início. Nós vamos pegar só uns trechinhos, porque eu estou muito longe de ter a poesia do Humberto de Campos e vai ser útil para a gente chegar nisso. Ele começa falando o seguinte: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo, temente a Deus, após saudar Jesus criança no templo, conservou nos braços acolhedores de velho. Ontem eu estava na minha escola, né, aqui no Bandeirantes, e é muito engraçado quando chega um bebezinho por perto, porque chegou uma mãe para tirar dúvidas sobre o filho, e enquanto a mãe estava tirando dúvidas sobre o filho já de uns 10 anos, e ela chegou com o nenenzinho no colo, o nenenzinho estava sendo disputado por todos os braços disponíveis que estavam em volta. É mais ou menos isso. Simeão, quando viu aquela criança, pressentindo quem era aquela criança, pegou a criança no colo e saiu conversando, enquanto Maria e José faziam o que tinha que fazer. E é linda a narrativa, porque ele fala que Simeão se afastou um pouquinho de José e de Maria para poder conversar mais à vontade com aquela criança. E a conversa é mais ou menos nesses termos: celeste menino. Porque ele sabia que era de Jesus, ele sabia que era do Messias, ele sabia quem era o espírito que estava ali. Por que preferir chapalho humilde da manjedoura? Sabe aquela coisa que a gente vira às vezes assim? Vamos falar muito sincero, né? Às vezes a gente conhece alguns pais que a gente vira assim: oh meu Deus, por que você foi nascer exatamente daquela criatura? Você vai ter tanta dor de cabeça na tua vida? Porque isso passa pela cabeça da gente às vezes. Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, por que não vestiste a púrpura imperial? Por que você não veio entre os grandes? Já que você veio, né, com esse poder de fazer tanta mudança, por que você já não nasceu num lugar onde realmente pudesse facilitar esse caminho para vocês?
É curioso porque a gente tem visto uma quantidade imensa de pessoas quase que esmiuçando a internet para tentar descobrir qual dos grandes políticos ou empresários ou isso já é a encarnação de Emmanuel. Porque se Emmanuel reencarnou com 2000, no ano 2000, ele já está com 25, então já dá para a gente saber quão grande que ele é. Será que é esse tipo de grandeza que ele vai buscar quando ele chegar aqui? Será que é entre esses grandes que a gente vai encontrar esses grandes espíritos luminares que estão vindo para ajudar na evolução do planeta? E Simeão vai conversando amorosamente com aquele menino. Por que você não veio vestindo a toga dos magistrados? Porque aí você ia poder trabalhar as leis. Você ia poder dizer o que é certo e o que é errado. Ele foi amorosamente conversando com aquela criança, aquele bebezinho recém-nascido, mas é como se ele estivesse conversando com o espírito que estava dentro daquele corpinho. Porque ele sabia que esse interior, né, é o que tinha realmente importância. E aí, depois de um certo tempo, ele continua conversando. Você não podia ter encontrado um lugar melhor do que um simples estábulo para poder nascer, não? E enquanto ele conversava com aquele menino, a criança simplesmente olhava, brincando, e batia a mãozinha de vez em quando no corpo de Simeão. Aquela coisa de ficar brincando com a mão e bate no bracinho, bate isso, bate aquilo. Onde que você vai representar os interesses do Supremo Senhor? Você vai se sentar entre os poderosos? Vai escrever livros novos de sabedoria? Porque essa era a base de tudo aquilo que dava um norte para a cultura deles na época. Eram as pessoas que estavam nos templos, as pessoas que escreviam os livros, que escreviam as leis, que ditavam os destinos. Aonde que você vai representar o poder de Deus aqui na Terra? Vai amontoar dinheiro suficiente para ser ouvido? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas que têm posses e não aquelas que estão desprovidas de posses. Vai ordenar a execução da lei? Me diz, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? E aí, ele fala que, perguntando já em lágrimas, Simeão começa a se desesperar, porque ele não conseguia ver possibilidades daquela criança, nascida de um carpinteiro, nascida num estábulo, numa província pobre que era Galileia, em Nazaré, que era um buraquinho no meio de um monte de montanhas sem importância nenhuma, dele fazer alguma coisa de verdade que pudesse mudar o mundo. E na hora que Maria chega para conversar e pegar o seu filho para poder levar embora, porque o tempo inteiro ele estava perguntando como, onde? Onde que você vai fazer essa mudança? Onde que você vai representar os interesses de Deus? Onde que você vai plantar, né, essa árvore nova que você está trazendo? O tempo inteiro, nesse momento, enquanto ele chorava, Jesus estava batendo a mãozinha no peito dele. Quando Maria chega, se despede, abraça, pega a criança, vai embora. E diz Humberto de Campos que só depois da sua desencarnação, porque poucos dias depois Simeão faleceu, é que ele descobriu que Jesus tinha respondido todas as suas respostas. Porque quando ele chegou do lado de lá, ele entendeu que era somente no coração do homem que poderia ser plantado o reino de Deus. Jesus vai o tempo inteiro trazer para a gente essa dimensão da necessidade da gente fazer a nossa parte, da gente permitir que a semente do Evangelho floresça de verdade dentro de nós. E vamos usar um termo que é muito comum hoje no campo da educação, que a gente se torne de verdade protagonista da nossa história. Por que eu estou dizendo isso? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, e me perdoem porque eu tenho uma leve impressão de que a gente já conversou sobre esse capítulo no ano passado em algum momento, mas o foco aqui hoje vai ser outro, tá? Allan Kardec vai fazer uma construção do tema, onde ele primeiro vai começar com a provocação. Eu gosto de ver como sendo uma provocação do Cristo para os seus discípulos e para aqueles mais próximos dele, principalmente, no término do Sermão da Montanha.
Porque depois de falar das bem-aventuranças, depois de falar dos lírios do campo, depois de falar uma série de dar para a gente uma série de notícias em torno daquilo que era importante para a instalação do evangelho, ele vai provocar os judeus da sua época. Tinha dois grupos que os judeus tinham uma aversão profunda a eles. Um dos grupos, e a aversão é no sentido de eu sou superior a todos vocês. O primeiro grupo era o grupo que a gente pode entender como sendo dos gentios. Todo aquele que não era judeu era gentio. É o mesmo conceito que a gente vê quando a gente ouve nas culturas antigas eles falarem de bárbaro. Todo aquele que não era romano era bárbaro. Todo aquele que não era grego era bárbaro. É o outro. E é o outro sem importância. No caso dos judeus, ainda tinha um problema mais grave, porque eles se entendiam como sendo a raça privilegiada por Deus, que escolheu exatamente aquele grupo para trazer a mensagem do Deus único, e exatamente por isso eles seriam ainda mais superiores a todos os outros que acreditavam numa série de outras divindades. Alguns estudiosos colocam, inclusive, a construção da Gênese de Moisés chamando a atenção para essa supremacia diante dos outros povos. Porque quando vai colocando, aquela ordem da criação, criou o céu e a terra. Algumas culturas antigas, o céu, a terra são divindades. Se o Deus judeu criou o céu e a terra, ele criou inclusive as divindades desses outros povos. Criou depois as plantas, os animais, o mar, o rio, etc. Algumas culturas entendiam os mares como sendo deuses, os rios como sendo deuses, os animais como sendo deuses. Se esse Deus de Israel criou todos esses elementos, ele estava deixando bem claro que ele era superior a todas essas outras culturas, porque ele era o início. Então, para o judeu, a ideia do outro, do gentio, era alguém quase que para ser desprezado. Além desse grupo, dentro deles mesmos ainda tinha um outro conjunto que era visto também à parte. Porque naquela época eles estavam vivendo o período da dominação romana. E como parte do sistema, existiam alguns judeus que passavam no que a gente chamaria hoje por um processo de licitação para conseguir um cargo público. Que cargo público que era esse? Cobrar impostos dos judeus para os romanos. Eram os publicanos. E Jesus é tão maravilhoso como professor, que ele cutuca a gente exatamente naquilo que a gente precisa ouvir. Porque ele vira nessa passagem e fala da seguinte forma, fechando o Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. A receita já é um pouquinho complicada se a gente for pensar hoje, ainda mais os padrões daquela época. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam. Quem não gosta da gente, vamos aprender a fazer o bem para essas pessoas. E vamos também aprender a orar pelas pessoas que nos perseguem e falam mal da gente. Hoje, a gente tem facilidade em fazer isso? Orar por aqueles que não querem o nosso bem, que falam mal da gente, que perseguem a gente. Aquele colega do trabalho que está querendo passar a perna na gente o tempo inteiro. Aquele ser abençoado da nossa família que está querendo ver o circo pegar fogo e gosta de colocar mais lenha ainda na fogueira. A gente consegue com tranquilidade hoje orar por essas criaturas? Fazer o bem para aqueles que nos odeiam? A gente ainda está um pouquinho longe disso. Ainda estamos. Estamos a caminho. Mas estamos um pouquinho longe disso. E aí, por que eu falo que é a provocação de Jesus? Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa nisso tereis? Se vocês, é o que ele estava falando para a gente, amam somente aqueles que amam vocês, o que vocês estão ganhando com isso? Só que ele não está falando isso no imediato do dia a dia. Ele está falando isso do ponto de vista de vocês que se entendem a raça escolhida por Deus para trazer a mensagem do Deus único, vocês que se entendem como sendo tão especiais diante dos outros, o que vocês estão fazendo de especial? Porque se eu só estou tratando bem aqueles que me tratam bem, aí vem a provocação.
os publicanos também não fazem? Vamos traduzir isso para a nossa realidade de hoje e para a nossa realidade desse salão aqui nesse momento, me perdoem, tá? Nós não somos a religião que se entende como sendo o Consolador prometido por Jesus, que disse que veio fazer com que o cristianismo se tornasse redivivo, revivescesse. Nós não somos aqueles que nos entendemos como sendo os que receberam quase que a missão de trazer o cristianismo como nas suas origens de novo para os dias atuais. Se nós nos entendemos dessa forma, o que nós estamos fazendo de especial? Porque se nós cumprimentamos somente aqueles que gostam da gente, se eu me dou bem só com aqueles que pensam do mesmo jeito que eu, se eu convivo só com os espíritas que pensam exatamente do mesmo jeito que eu penso, que conseguem ter um esclarecimento diferente, porque esse povo aí de outras religiões, porque ateu ainda por cima, Deus me livre, né? Porque são os materialistas, por assim dizer. Se eu convivo só com quem está aqui pensando do mesmo jeito que eu, agindo do mesmo jeito que eu estou ganhando o que com isso? Todas as outras pessoas de todas as outras religiões fazem exatamente da mesma forma. E, inclusive, aquelas pessoas que estão dentro da casa espírita e que eu fico olhando para ela com o olho todo e penso, aqui é um santo, lá fora é outra história. Será que eu estou agindo exatamente da mesma forma que ele? E Jesus, porque alguns podem virar assim, tá, mas aqui a gente pode fazer diferente, mas o lado de fora é muito difícil de aceitar. E aí Jesus continua na sua provocação. E se vós não saudardes, porque antes estava falando do se não amais, agora ele está falando de saudar, cumprimentar. Vamos dizer assim, tratar com educação. Se vós não saudardes, se não vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Porque se nós entendemos que existe encarnação, se nós entendemos que tudo aquilo que eu fizer hoje significa que eu estou semeando para o meu futuro, se eu estou entendendo que eu estou vivendo num planeta que está passando por uma transformação e que vai ser um mundo de regeneração daqui a pouco, na verdade para alguns já está se tornando esse mundo de regeneração, o que eu estou fazendo de especial para permanecer nesse mundo? O que eu estou fazendo de especial? Uma vez eu ouvi uma história que é muito interessante de um médico do interior de São Paulo e tem um trabalho belíssimo dele no canal do Orson Peter Carrara, que é um grande trabalhador espírita da cidade de Matão, ligado, né, ao Instituto Caiba-Schutel. E eles têm uma série de conversas. Esse médico se chama Almeida Júnior, ele é de São Carlos. E tem uma série de conversas, é uma série de mais ou menos umas 30 já, que se chamam Conversas... Conversas não... Vou lembrar o nome certo, mas assim, de um médico espírita, mas está no canal do Orson. E ele vai contando casos da experiência dele como expositor espírita, da experiência dele como médium, como trabalhador, como médico, mas como que o espiritismo transita por isso tudo. E é muito interessante porque teve um dia que ele conta, né, que estava ele e a mãe dele falando sobre as dificuldades da vida, em épocas de pandemia ainda, porque começa assim. E diz ele que a mãe dele começa a falar de como é que o mundo estava difícil, como é que estava isso, como é que estava aquilo, e quando que esse mundo vai melhorar? Porque do jeito que está aí fora está difícil. E se a gente olha aí para fora, está difícil mesmo. Diz ele que na hora ele teve assim um insight, e só para a gente entender o que é o nível da criatura, quando ele era jovem, ele foi com o pai dele visitar o Chico pela primeira vez. E ele, adolescente, se achando como todo bom adolescente, né? Foi perguntar para o Chico assim, Chico, o que você poderia dizer assim, em termos de conselho, de sugestão para um jovem assim como eu? A fala do Chico para ele demonstra a, vamos dizer assim, né, maturidade do espírito que estava fazendo aquela pergunta para o Chico. Porque o que o Chico vira para ele e fala é só assim, aprenda a esquecer-se. E esse aprender a esquecer-se tem a ver com aprender a não se colocar em primeiro lugar. Miramês fala mais ou menos a mesma coisa quando lá no Francisco de Assis, analisando a história de Francisco de Assis, ele fala que nós precisamos cometer o egocídio, matar o nosso ego. Porque os espíritos dizem para a gente que lá na frente, quando nós chegarmos na condição de espíritos puros, o que nós vamos buscar antes de mais nada é servir, não aos nossos próprios interesses, mas servir ao semelhante,
servir a obra da criação. É isso que nós vamos aprender a fazer. Por enquanto, estamos tateando. Quando ele conversa com a mãe dele, o Dr. Almeida, e a mãe fica questionando, né, de quando que esse mundo vai mudar, ele lembra de um problema muito sério, que é o que vem na cabeça dele na hora, ele só vira assim, desconversa um pouco. Mãe, tem quanto tempo mesmo que você não conversa com a vizinha? Tinha mais de 10 anos que as duas estavam brigadas. Aí ela desconversou, tentou mudar de assunto, assim, mas o que isso daí tem a ver? O mundo vai melhorar, mãe, quando você voltar a conversar com a vizinha. Ele só fala assim. Porque a gente está esperando ainda que a mudança venha lá de fora e aí a gente só entra na sala perfeita. Às vezes eu brinco falando que a gente passa pela experiência equivocada ou sensação equivocada de que um dia a gente vai sair da casa espírita, vai chegar do lado de fora, vai pisar o pé lá fora e o mundo de regeneração está implantado. Não vai ser assim. E é por isso que Jesus vai cutucar nesse sentido, né? Se nós nos entendemos, jogando para a nossa realidade, como sendo aqueles que mais sabem em termos de conhecimento do universo, de conhecimento da realidade do espírito, de conhecimento das leis divinas, o que é que nós estamos fazendo de especial? A fala do Cristo é essa. E ele vai fechar com chave de ouro. Os pagãos, os gentios também não fazem? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Allan Kardec começa, na parte das explicações, chamando a atenção para a diferença entre uma perfeição relativa e uma perfeição absoluta. Porque ele está falando também para os homens da sua época, que entendiam a perfeição ou essa superioridade de uma forma diferente daquela que a gente vê hoje, mas também estava falando para os espíritos, né, de todos os tempos, que encarnados aqui na Terra pudessem ter de alguma forma contato com essa mensagem. E quando ele vai falar sobre essa perfeição relativa e sobre essa perfeição absoluta, ele chama atenção para o fato de que, enquanto Criador, perfeição absoluta, só existe a perfeição de Deus. Mas nós somos perfectíveis dentro daquilo que nos é possível alcançar. O que significa que dentro da condição em que nós nos encontramos de criaturas, nós podemos chegar a ser o melhor modelo possível de criaturas. O modelo é o modelo do Cristo. Por isso que quando ele pergunta aos espíritos que modelo Deus tem dado à humanidade, a resposta dos espíritos é que nós devemos olhar para Cristo, ver Jesus. Ele é o guia e o modelo que nos cabe. Mas antes de chegar nessa questão específica, e a gente vai lembrar aqui que quando Kardec trouxe essas mensagens, a França estava vivendo um momento de ebulição extrema, posterior à Revolução Francesa, onde os valores religiosos vinham sendo questionados duramente, porque até então se entendia a religião como sendo uma forma de manipulação das criaturas, uma forma de se manter o poder de algum modo. E o que os espíritos estavam apresentando era uma leitura muito diferente dessa relação entre a criatura e o Criador. Quando a gente vê o próprio processo de evolução da humanidade, em termos de evolução científica, evolução intelectual, a gente vê um processo de preparação dos espíritos superiores para que nós conseguíssemos pegar esse livro aqui e entender o que eles estão dizendo. Então era necessário que a humanidade amadurecesse de alguma forma. E essa evolução das ciências, essa evolução do pensamento racional, veio como se fosse uma forma de preparar a humanidade para ter acesso a esses conhecimentos e conseguir compreendê-los um pouco mais. Do que eu estou dizendo? Para quem conhece um pouco da biografia de Kardec, vai lembrar que ele estudou, né, com um professor suíço, que era o Johann Pestalozzi. Ele vai para a Suíça, vai para o Instituto de Yverdon para poder se formar, porque era o melhor local de estudo disponível naquela época. Pestalozzi era elogiado por grande parte dos governantes europeus. Existem correspondências da imperatriz Leopoldina elogiando o trabalho feito por Pestalozzi lá fora, porque era um trabalho emancipador. Pestalozzi vai dizer em alguns momentos que era impossível se fazer um trabalho de educação onde o amor não estivesse presente. Porque diz ele que quando a gente tenta simplesmente disciplinar a criatura e impor regras,
Se a gente não gosta daquela pessoa, a gente não vai seguir aquilo, mas de jeito nenhum. Tem um momento da sua vida em que depois de uma grande série de catástrofes numa determinada região, ele recolhe 40 órfãos com a autorização do governo, coloca todos esses 40 numa mesma casa, ele sozinho cuidando de todos eles. E aí a gente imagina, né, que caos que devia ser. Porque tinha crianças vindas de todas as áreas. Isso daí foi no período pós-invasão napoleônica. E ele fala que com cuidado, atenção, amor, carinho, respeitando a individualidade de cada um, ele conseguiu fazer com que aquele lar funcionasse em harmonia. E Pestalozzi, no campo da religião, ele explicava o desenvolvimento religioso no mundo de uma forma muito curiosa. E isso é importante para a gente entender o que Kardec vai trazer depois. Analisando a história da humanidade, Pestalozzi fala que existem 3 modelos de religião, 3, vamos dizer assim, né, classificações que ele vai colocar. O primeiro modelo ele chama de religião primitiva. É essa religião que existia lá nos primórdios e que muitas pessoas ainda têm um pezinho nela, sem crítica a um modelo religioso ou outro, porque não tem nada a ver com isso, mas onde eu via alguma coisa que eu tinha medo e pelo medo eu considerava aquilo superior a mim e eu temia aquela coisa. Quando a gente olha as religiões primitivas, sempre tinha o Deus fogo, o Deus trovão, o Deus chuva, o Deus isso. Tudo aquilo que era motivo de temor, que representava perigo para a vida, as pessoas cultuavam e tentavam apaziguar aquilo que não se entendia. Isso ele chama de religião primitiva. Nós ainda temos um pouquinho disso. Quando a gente vê, às vezes, uma chuva muito forte, como deu, né? Essa semana, ô chuva, pelo amor de Deus, o que você quer que eu faça para você acalmar um pouquinho? Como se ela fosse ouvir a gente, né? A gente escuta pessoas ainda de forma brincando, mas lidando com esses fenômenos da natureza assim. Por que de forma brincando? Porque isso ainda está dentro da gente. Me perdoem, mas os espíritos dizem que para a gente ver qualquer indício de evolução moral nossa, o ideal é que a gente analise um período de pelo menos 1000 anos. Porque de uma encarnação para outra a gente muda muito pouco. E se nós formos ver de verdade, em termos de comportamento, de reações, nós não mudamos muito de 2, 3 séculos para trás para aquilo que a gente reage agora. Existem mudanças, mas os impulsos ainda estão muito presentes. Pestalozzi fala que o segundo modelo de religião é o que ele chama de religião social, onde eu até tenho ainda um pouco de medo dessas coisas, mas agora eu me reúno com outras pessoas e pela necessidade de viver em sociedade, eu acabo adotando alguns tipos de comportamento, alguns tipos de padrões. Eu vou fazendo aquilo que a sociedade exige de mim para eu viver em paz com aquele grupo. Desculpa, mas essa necessidade nossa, e eu não estou criticando não, eu estou só analisando. A necessidade que nós ainda temos de nos reunirmos para um fortalecer o outro no convívio diário, seja no templo católico, no templo evangélico, na casa espírita, isso ainda é reflexo da nossa sociedade, que a lei de sociedade nos traz, porque faz parte da nossa necessidade de aprender a conviver com o outro, mas é ainda um pezinho nesse modelo. Por que eu falo que é um pezinho nesse modelo? Porque, segundo Pestalozzi, o terceiro modelo de religião, que ele não chamava de religião, na verdade, mas Herculano Pires vai colocar esse nome para a gente entender melhor quando analisa a obra de Pestalozzi, ele fala que seria uma religião moral. O que é a religião moral? Seria eu, Rogéria, fazer o que é certo, não porque eu estou com medo de alguma coisa que vai acabar comigo, não porque eu tenho que prestar satisfação a quem está do meu lado ou não, mas simplesmente porque eu já desenvolvi em mim a consciência do que me cabe fazer. A gente já consegue fazer isso? O tempo inteiro. Tem uma história que a gente lembra de vez em quando, não importa o nome, mas que é curioso para a gente ver também até como é que é essa gradação desse desenvolvimento. Quando eu mudei aqui para Juiz de Fora, eu sou de outra cidade, vim para cá fazer faculdade como um monte de gente, né? Tem muitos que chegam aqui em Juiz de Fora desse jeito. Eu frequentei uma casa espírita onde o coordenador da nossa mocidade era um trabalhador da casa já há algum tempo, jovem, né? Um pouquinho mais velho do que eu na época, mas a gente acaba perdendo contato, essas coisas que acontecem na vida, né? Ele saiu depois do centro por necessidade de trabalho, passou alguns anos, um amigo em comum encontrou com ele na rua. E a conversa dos dois
eu achei ela de uma maturidade tão grande que de vez em quando eu uso o exemplo. Não como sugestão de caminho, mas sugestão de reflexão. Porque um conversando com o outro, daqui a pouco esse, que foi coordenador da mocidade, virou para o amigo como: ô fulano, você desculpa, eu tenho que ir embora porque agora está na hora do meu culto. E aí ele, espírita tem que tipo de culto? Cristão, no lar. Ah, você vai fazer o seu culto no lar hoje? Aí ele olhou assim: olha, você me desculpa, mas eu vou ser sincero com você. Eu não deixei de acreditar em reencarnação, mediunidade, nada disso. Eu sei que aquilo que a doutrina traz é o certo. Só que eu descobri que eu não dou conta de lidar com o meu livre-arbítrio. A fala dele foi essa. Então, por causa disso, para eu não sair daqui pior do que eu cheguei nessa vida, eu me mudei para uma religião tal, porque eu sei que lá, por causa das pessoas, eu me mantenho na linha. A fala dele foi essa. Tá errado? Entende onde que eu estou querendo chegar? Porque essa consciência também faz parte do nosso processo evolutivo, né? Essa consciência de que eu entendo o que a doutrina faz. Aliás, eu entendo o que a doutrina traz, mas eu ainda não consigo lidar com isso sozinha, e por isso eu vou ficar atento ao que o centro está sugerindo em termos de grupo de estudo, de trabalho. Eu vou tentar manter na linha, porque vai que o Renato descubra que eu fico fazendo coisa errada lá do lado de fora e não me chama mais para fazer palestra. Sabe esse tipo de coisa? Faz parte do processo. A meta é eu fazer o que é o certo, porque eu sei que é o certo. E quando Allan Kardec tece essas considerações em torno do ser de perfeitos, ele vai apresentar tudo isso. A primeira mensagem colocada nesse capítulo é o homem de bem. E lá ele vai dizer que o homem de bem é aquele, e aí a gente vai pegar a cola, que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. A lei de justiça, amor e caridade, ela meio que representa como que a gente deve guiar todas as nossas relações com relação às outras leis. A destruição, o deperecimento das formas vitais, o enfraquecimento da vida, faz parte do próprio quadro da matéria. Como que eu estou lidando com isso? Com respeito? Com caridade? Com amor para com aquele que talvez já esteja em idade mais avançada do que eu aqui, está vivendo outro tipo de experiência que não é a minha? Como que eu estou vivendo em momentos de guerra? Como que eu estou vivendo? Entende como que essa última lei do conjunto das leis divinas, ela vai mostrar para a gente como que as outras devem ser vividas? Existe a lei de reprodução. Como que eu estou lidando com o meu instinto de reprodução? Como que eu estou trabalhando a criação em torno de mim? Com aquilo que é justo? Com o amor? Com a caridade? E assim por diante. Existe a lei de conservação. Como que eu estou conservando o meu corpo? As coisas que são necessárias para a minha existência? Passando por cima de todo mundo ou entendendo que eu deva viver com justiça, amor e caridade? Para quem tem dúvida do que a doutrina tem a ver no meio disso tudo, a mensagem seguinte é os bons espíritas. Kardec é muito correto, muito perspicaz ao falar que existem espíritas e espíritas. Ele não vai falar que existe o espírita certo e o espírita errado. Ele fala daquele que já consegue fazer uma série de coisas e daquele que já consegue fazer um pouco mais. Ele faz a comparação entre, por exemplo, uma pessoa que ouve uma música clássica e só consegue escutar barulho e outro que escuta aquilo e já consegue perceber as sutilezas, porque já foi trabalhado, já foi experimentado para perceber mais detalhes daquilo. E ele vai dizer que o espiritismo bem compreendido e principalmente bem sentido faz com que fatalmente nós consigamos atingir a condição de homens de bem, que é o modelo do Cristo. Isso significa que o que ele veio dizer para a gente é o seguinte: olha, já que nós ainda estamos tendo dificuldade de entender como que a gente deve fazer para chegar naquele modelo, e o termo que eu vou usar é exatamente esse. A misericórdia divina permitiu que chegasse aqui agora um curso intensivo de final de ano, que é para ver se de uma vez por todas a gente consegue aprender. E por que eu estou dizendo dessa forma? Porque seria muita presunção da nossa parte achar que só quem é espírita vai ser de luz, que só quem é espírita vai atingir a condição de espíritos puros, que só quem é espírita vai chegar um dia a dirigir o nosso planeta. Me perdoem, mas não é assim não. A gente tem, e nas descrições todas que são trazidas,
espíritos encarnados nas mais diversas experiências religiosas, como uma necessidade educativa, que estão fazendo o que deve ser feito no lugar onde eles foram colocados, florescendo onde eles foram plantados. A questão é, nós estamos florescendo onde nós fomos plantados? E aí, para quem ainda talvez tenha dúvida, ele vai colocar no final, porque um curso de, vamos dizer, de recuperação, quando ele é oferecido para um aluno, vai ter um aluno que vai fazer aquele curso e vai atingir a nota máxima, e vai ter um aluno que vai atingir aquele curso e vai sair da média. E para finalizar nesse trecho, ele vai lembrar, né, o que a gente deve esperar e como que a gente deve caracterizar um espírita. Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas que são frequentadoras da casa, mas quando são abordadas lá fora, você é espírita? Não, eu só sou simpatizante, porque eu estou muito longe ainda de conseguir ser um espírita de verdade. E aí, por que a gente fala às vezes isso? Porque a gente está querendo fugir da cobrança, ou porque de verdade a gente tem consciência de que não estamos fazendo tudo que deveríamos fazer. E exatamente por isso os espíritos lembram o que vai ser o ponto de toque para reconhecer o verdadeiro espírita. E a explicação é, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Por que eu estou parando primeiro nesse ponto? Porque a gente acha que a pessoa que se entende como espírita, que começa a frequentar uma reunião qualquer, ou adentrar no estudo do espiritismo, ele vai virar um ser perfeito do dia para a noite. E é muito comum, e não estou falando do que a gente deve fazer com a gente, não. Eu estou falando de como que a gente deve olhar para o outro. É muito comum a gente virar e falar assim, nossa, fulano, tá aqui, olha, mas olha quanto tempo que ele está aqui e ainda continua fazendo um monte de coisa errada. Vamos voltar para o trecho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Isso significa, e me perdoe a sinceridade, que se tem uma pessoa que entrou na casa e antes falava mal dos vizinhos todos os dias da semana, e agora ele só fala uma vez por semana quando ele encontra, isso daí já é uma transformação moral. Se a gente tem uma pessoa que não ajudava e não olhava com gentileza para ninguém, e hoje, mesmo que seja por obrigação, ele consegue fazer isso dentro da casa espírita, isso é uma transformação moral. Por que eu estou falando dessa forma? Porque nós temos afastado muitas criaturas das casas espíritas, nos entendendo superiores aos nossos companheiros de trabalho. É aquela fala lá de Jesus. Se vós cumprimentardes somente aqueles que vos cumprimentam, que fazeis isso de especial? Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis nisso? A questão é sede, e aí vamos transpor. Rogéria, você está querendo fazer a diferença? Então aprenda a seguir o modelo do Cristo, aprenda a fazer o que você precisa fazer, sem esperar que o outro também faça. Porque quando os espíritos vão orientando Kardec na construção desse capítulo, eles vão falar sobre a parábola do bom semeador, para lembrar que a semente é lançada, mas ela vai germinar de forma diferente dependendo do solo onde ela vai cair. O que significa que a mesma mensagem que é jogada por um determinado expositor, ela vai frutificar em mim diferente do que vai frutificar no meu marido, na minha filha, na minha mãe, no meu pai. Porque qual é a qualidade? E quando eu falo qualidade é tipo, não é sentido de melhor ou pior, não. Qual é a qualidade do solo que eu estou oferecendo? Ele vai dizer do dever. Porque Emmanuel vai falar da necessidade da evolução das duas asas, que é a asa da razão e a asa da emoção ou do sentimento. Quando os espíritos trazem para Allan Kardec as mensagens que são colocadas nesse capítulo sobre o dever e a virtude, eles estão falando exatamente sobre a compreensão máxima do desenvolvimento ou evolução da razão e do desenvolvimento ou evolução da emoção. Rogério, falta 10 minutos para terminar, e onde que está a história do homem no mundo? Ela está aqui. Porque ele vai falar sobre os superiores e os inferiores, porque durante muito tempo a gente achou e a gente ainda acha que aquela pessoa que está bem materialmente na vida, ela está numa condição melhor do que o outro. Às vezes a gente encontra pessoas que vêm, por exemplo, alguém que está passando por um processo de doença grave, e o nosso primeiro pensamento equivocado, que tem raiz nessas tradições antigas, é: ô, minha irmã, você deve ter feito muita coisa errada para você estar pagando desse jeito hoje, né? Uma das coisas que passa pela nossa cabeça é isso.
Tem uma história do Chico que fala que existia um mendigo lá em Uberaba que era visto com muita má vontade por várias pessoas. E um dia Chico estava passando, recém-chegado em Uberaba, né? Estava passando por aquele mendigo e as pessoas olhando, querendo atravessar a rua, e o grupo de espíritas. Chico pede licença, sem falar nada com eles, vai lá, conversa com aquele mendigo e dá um abraço nele. Quando ele volta, as pessoas dizem para ele assim, nossa Chico, mas por que você foi lá abraçar aquele moço? Porque ele vai desencarnar em breve e eu tenho certeza que quando chegar no mundo espiritual, eu não vou ter condições de encontrar com ele, porque a elevação dele é tão grande, tão distante da minha, que eu não vou poder chegar nem perto dele. E o pessoal fica olhando com aquele olho assim, mas um mendigo? Porque ele pediu essa experiência como sendo um último exercício dele para trabalhar a humildade antes dele ir para as outras esferas onde ele pode estar. Nem sempre aquele que está caído, sofrido, machucado, doente, está numa condição inferior à nossa. Na maior parte das vezes é porque ele já tem condições de passar por aquele exercício. Será que se fôssemos nós passando por aquele exercício, a gente ia vencer do mesmo jeito que o outro está vencendo? São coisas que a gente precisa pensar. E aí, essa noção de superior e inferior, ela muda. Nós vemos hoje que, infelizmente, a grande maioria das pessoas que estão numa condição de vida teoricamente melhor estão cometendo erros muito dolorosos, que lá na frente eles vão ter que voltar para corrigir. Como que a gente vive, Rogéria? O que a gente faz, então, para acertar aqui da melhor forma possível? Estamos todos aqui dentro de uma casa espírita buscando de alguma forma notícias dos espíritos superiores que possam nos auxiliar na nossa caminhada. Primeiro roteiro a ser seguido. A mensagem é trazida por um espírito que assina simplesmente um espírito protetor. Foi dada na cidade de Bordeaux em 1863. O início, e isso daqui é de verdade um roteiro para quando a gente estiver em dúvida de como agir numa determinada situação ou em outra, como que a gente age na nossa vida. O homem no mundo tem essa função. Por isso que a gente fez o caminho para terminar com ela. Primeira coisa, um sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Quando a gente está, de alguma forma, se reunindo sob os olhos do Senhor e pedindo a assistência dos bons espíritos, a primeira coisa que precisa existir é um sentimento de piedade no nosso coração. Sentimento de piedade por aquele que ainda não compreende aquilo que a gente já compreendeu. Sentimento de piedade por aqueles que nos odeiam. Sentimento de piedade por aqueles que nos querem mal. Sentimento de piedade por aqueles que nos amam de forma ainda doentia, viciada, equivocada e que não notam o quanto que estão nos prejudicando. E o sentimento de piedade é diferente daquele olhar de cima se sentindo superior ao outro. É o sentir com, é se colocar no lugar de. É a proposta, na verdade, da indulgência. Será que se eu estivesse no lugar do outro eu ia conseguir fazer do jeito que eu quero que ele haja? Às vezes a gente critica posturas de uma série de pessoas, mas será que se a gente tivesse passado exatamente pela história de vida daquela pessoa, a gente conseguiria agir da forma que a gente acha que é certa? Talvez sim, talvez não, mas é o que o outro está dando conta de fazer. Por isso um sentimento de piedade. A sugestão desse espírito protetor: purificai, pois, os vossos corações. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um esforço para limpar um pouquinho o nosso íntimo. Retirar um pouquinho de nós a revolta, a mágoa, o rancor, essa agressividade, essa violência que permeia os dias de hoje. Que a gente possa fazer um esforço para serenar o nosso íntimo, purificar o coração é isso. Não é torná-lo perfeito de um dia por outro, mas é tentar um pouquinho de cada vez, extrair dele o melhor que ele pode, mesmo que seja por um segundo. Porque talvez eu consiga respirar fundo e vibrar paz por um segundo. Talvez amanhã eu consiga por 2. Se eu viver 100 anos, são mais 50. Somando isso quantos dias, talvez eu chegue perto de 1 hora, por aí. Vou sair daqui melhor do que eu cheguei. A proposta é essa.
Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Não está falando que a gente tem que se afastar do mundo, não. Mas se nós nos entendemos como espírito, por que a gente não pode começar a cultivar dentro de nós aquilo que é importante de verdade para a vida do espírito? Não é só eles que estão dizendo isso, não. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão. Traduzindo uma das mensagens. Os discípulos chegam para Sócrates e perguntam: Sócrates, como que eu devo fazer para viver feliz a vida eterna? Sócrates retorna com a pergunta: não somos espíritos imortais? Por que então não vivermos com face à eternidade? Se eu sei que eu vou viver eternamente, para que eu vou construir problema aqui para levar problema para a eternidade? Se eu sei que o exercício que eu estou me negando a fazer hoje, eu vou ter que refazer amanhã, ou vamos falar de outra forma, né? Se eu sei que a paciência que eu estou me negando a exercitar hoje, eu vou fatalmente ter que desenvolver ao longo dos meus dias, não é mais fácil eu tentar aprender isso logo hoje? Não significa que nós tenhamos que criar a ilusão de perfeição, mas fazer o exercício contínuo, tentar um pouquinho mais a cada vez. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. Não é: ô Chico, vem cá me ajudar aqui um pouquinho. Sou apaixonada com Dom Pedro, estava semana passada lá em Petrópolis com a excursão da escola. Tem um carinho por aquele olhinho dele que vocês não têm noção. Sou apaixonada pela história, já li Brasil, Coração do Mundo trocentas vezes e leio de novo enquanto precisar. De tão encantada que eu sou com a figura dele. Ô Dom Pedro, me ajuda, você não está vendo como é que está a minha vida? Não. Elevai o vosso espírito até aqueles. Como que eu vou elevar? Deixa eu esquecer um pouco o tumulto que está aqui. Se eu quero chegar perto de Chico, de Emmanuel, de quem quer que seja, a gente tem um grupo de estudo da Ivone. Quando eu vou fazer, e é engraçado que a gente se apega a algumas coisas materiais, né? Quando às vezes eu vou fazer palestra na Casa Espírita, eu lembro que ela frequentou lá, eu vou subindo a escada e digo assim: oi Ivone, não sei se ela está lá, mas aí estou cumprimentando, vai que eu chego um pouquinho mais perto, que ajude um pouquinho a ideia. É a gente fazer o esforço de estar junto com o outro. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de justiça e caridade. Não adianta a gente pedir socorro se a gente não prepara o terreno. É a mesma coisa que a gente pedir a alguém para semear aqui na nossa horta e a gente está com um monte de lixo no meio daquela terra. Não adianta. Por isso purificar o coração, por isso o sentimento de piedade, para que a gente possa se aproximar deles. Só que eles deixam bem claro: olha, não vão pensar que quando a gente está pedindo a vocês, é o trecho seguinte, mas só resumindo, porque a gente já está passando da hora. Não vão pensar que quando a gente sugere isso para vocês, a gente está pedindo para vocês viverem uma vida quase que de perfeição aqui na Terra, aquelas pessoas que estão falando sempre mansinho, bonzinho aqui, o santo que reencarnou e está agindo como se já fosse o santo. Não, a gente não está pedindo isso não. As pessoas tendem a achar que as pessoas numa religião, elas têm que ser sempre sérias, sisudas, quase que bravas, não pode ser feliz, não pode rir, não pode brincar, não pode aproveitar a vida. Só que a sugestão é: vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas colocai em sacrificai as necessidades, mas sacrificai-as com sentimento de pureza, que possa santificar cada uma dessas coisas. Faz parte da minha necessidade de vivência social, participar da confraternização de final de ano do meu trabalho? Seria bom. Mas eu vou chegar lá e vou me acabar de beber, de fazer tudo que pode e que não pode? Não preciso disso. Eu posso estar lá e viver esses momentos com sentimento de santidade, purificando, sem colocar nada de negativo nas minhas atitudes. Jesus andava em meio a todas as criaturas. Não deixava de ser o Messias em momento algum. Porque a postura dele era frequente. Esse é o modelo que a gente tem que aspirar e seguir. E eu vou sugerir que quem quiser conhecer na íntegra, dá uma passadinha no texto quando chegar em casa. Mas eu vou dividir com vocês a sugestão que eu tento colocar como sendo o roteiro de vida.
Porque num determinado trecho da mensagem, eles vão dizer o seguinte: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Se eu posso viver bem, sem prejudicar ninguém, tudo bem. Se eu posso viver um pouquinho menos bem, porque a minha mente, o meu entendimento já diz que aquele extra que eu teria, eu posso aliviar a dor de alguém, tudo bem. Fazer o melhor que é possível que eu faça em todas as situações. Basta informar, aqui é a receita, todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Entenderam o problema? Basta que eu possa informar cada ato da minha vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, porque uma pessoa com a sanidade mental intacta não vai pedir a proteção de Deus para trair o marido ou a mulher, para roubar alguma coisa em um determinado lugar ou outro, para matar alguém. Eu não vou pedir a proteção de Deus, Deus, está vindo aí imposto de renda, eu preciso de arrumar um esquema aí para poder falsificar as coisas, me ajuda. A gente não vai pedir isso, a gente já sabe que não deve. É aquilo que nós já alcançamos em termos de compreensão. Basta elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, seja sua bênção para ser bem-sucedido, aliás, sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Oh Deus, muito obrigada, invadi o sinal vermelho ali, acabei de atropelar 3 pessoas na calçada, mas eu consegui chegar na hora no centro. Eu não vou ser doida de fazer isso. Entende qual é o caminho? Qualquer uma das situações que eu for viver, qualquer ponto que eu for viver na minha vida, eu posso pedir a proteção de Deus para aquilo que eu estou querendo fazer? Se eu consigo fazer isso com a consciência tranquila, vamos em frente. Eu posso agradecer a Deus por tudo aquilo que eu tentei fazer? Se eu posso fazer isso com a consciência tranquila, segue em frente. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. O resumo para mim dessa mensagem inteira está nesse ponto. Isso significa que a gente tem que aprender a fazer aquilo que Jesus sugeriu há 2000 anos atrás. A gente precisa aprender a construir de verdade uma relação de filiação e paternidade com Deus. Sabe aquilo que a gente faz quando a gente tem uma relação boa com a nossa mãe ou com o nosso pai? De sentar, chegar, chorar as mágoas, reclamar, pedir socorro, pedir ajuda, contar o que fez de errado, pedindo socorro para poder resolver o problema? Que a gente possa desenvolver esse tipo de relação com Deus. Não é difícil viver no mundo. Difícil é viver com a gente mesmo. É isso que a gente está aqui para aprender a fazer. A extrair o melhor possível de cada um de nós. Porque o modelo e o guia é o Cristo. A gente só precisa ter coragem definitivamente de abraçar esse modelo e de seguir esse guia. Porque o caminho já está traçado. Só falta a gente fazer a nossa parte.